Olá, primeiro ano, nós vamos iniciar a aula aqui, continuando ainda com o assunto de as leis de Isaac Newton, né? Então, bora lá. A gente está vendo aí, né, um Newton, né, Isaac Newton e a figura do super-homem. O que que tem de super-homem a ver com Isaac Newton? Pelo jeito, Isaac Newton está debochando do super-homem. Por que será, hein? Bom, de acordo com a primeira lei de Isaac Newton e as outras demais leis, o super-homem não poderia voar. Então, o que o super-homem tem a ver com as leis de Isaac Newton, né? Bom, na realidade, ele não poderia voar, gente, porque para voar, ele precisa ter uma proporção que faça com que ele voe, tá? É o que diz a terceira lei, é ação e reação. Então, é preciso que haja uma ação para haver uma reação. E no caso que a gente observa nos filmes, é que o super-homem simplesmente pensa em voar e sai voando. Então, ele não tem condições de isso acontecer, né? Ele precisaria de uma propulsão. Seria o quê? Uma explosão, uma saída de um gás extremamente violento, uma flatulência atômica que pudesse fazer ele voar. Como isso não acontece, a gente não observa o super-homem soltando pum na hora que voa, então eu acho que o autor, né, do personagem certamente não assistiu bem às aulas de física. A outra lei que o super-homem também ignora, né, é o princípio da inércia, né, que é a primeira lei de Isaac Newton. De acordo com a primeira lei de Isaac Newton, ele simplesmente não iria conseguir controlar o seu voo. Então, ele sairia desgovernado pelo seu voo, né? Na hora que ele levantasse o voo. Enfim, mas a gente está falando isso aqui, mas super-homem é super-homem, a gente adora os desenhos, adora os filmes, né? E somente uma comparaçãozinha para a gente entender que às vezes a física ela vem para jogar um balde de água fria em muitos super-heróis por aí. Mas enfim, é isso mesmo, a vida é assim. Então, bora seguir aqui, né? O próximo assunto, peso. Gente, vamos lembrar que peso e massa são coisas completamente diferentes, tá? A gente já conversou sobre isso. Então, peso é a ação da gravidade sobre o teu corpo, tá? Então, força da gravidade do planeta ou do lugar onde você esteja, no caso você está na Terra, então o planeta Terra. Se você estivesse na Lua, o teu peso seria completamente diferente do teu peso na Terra. Então, o peso ele vai depender da gravidade do lugar onde você está. Já a tua massa não vai mudar, tá? Você pode ir para Marte, para Júpiter, para a Lua, para enfim, qualquer lugar, a tua massa vai continuar a mesma. Agora, o seu peso vai ser alterado por conta da gravidade daquele lugar, né? Então, peso, gente, é uma força, tá? E por isso é uma grandeza vetorial, diferente de massa, que é uma grandeza escalar. Lembra a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? A grandeza escalar é aquilo que você dá um valor matemático e pronto, não precisa dizer mais nada. Né? Já a grandeza vetorial, você tem que dizer qual o sentido, qual a direção, qual a intensidade. Então, você precisa de várias informações ali para você poder se fazer entender, tá? Então, peso é uma grandeza vetorial. Sabemos que quando abandonamos um corpo próximo ao solo, os corpos caem, né? Se eu estou com um copinho aqui, eu jogo, ele cai. Cai por quê? Por conta da força gravitacional do planeta. Dizemos então que o nosso planeta interage com esses corpos, exercendo uma força atrativa, de atração, chamada de peso, que é indicada pela letra P, tá?
Peso e grandezas vetoriais. Peso é uma grandeza vetorial, como eu estava explicando para vocês. Vai precisar de direção, sentido e intensidade. O nosso planeta cria ao seu redor um campo gravitacional. Tá? Um corpo de massa M, abandonado nas proximidades da Terra, está submetido à aceleração da gravidade, que é representada pela letra G minúscula. Logo, a força de atração gravitacional é chamada de força-peso, que é dada pela letrinha P. Sendo massa M a massa de um corpo e G a aceleração da gravidade, aplicamos a segunda lei e nós temos força é igual a massa vezes aceleração. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, força é igual a massa vezes aceleração e peso é a massa vezes a gravidade. São duas formulazinhas que a gente já tinha visto na aula passada. Então, a gente está de novo falando delas para vocês não esquecerem novamente dessas duas coisinhas bonitinhas que vão estar sempre com vocês em vários assuntos relacionados à força. Aqui e acolá aparecem essas duas fórmulas, então não pode esquecer, tá? Então, força é igual a massa vezes a aceleração e peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade do planeta, do nosso planeta, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em física, a gente costuma arredondar esse valor para 10 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso para facilitar o cálculo e tal, ok? Bora lá. Vamos ver aqui um exemplo, tá? A professora Silvana, essa aqui que vos fala, pergunta a um dos seus alunos: qual é o seu peso? O aluno responde: 50 quilos, 50 quilos. Nesta resposta, há dois erros. Você sabe dizer quais são? Bora lá. Será que você seria capaz de dizer agora quais seriam esses dois erros, ou pelo menos um erro aí que você percebe na resposta? Eu perguntei qual o seu peso. Eu não perguntei qual a sua massa, né? Então, peso e massa são duas coisas diferentes. Mas, além disso, tem uma outra coisa também que está errada, tá? Então, em primeiro lugar, o aluno respondeu o valor de massa e não de peso. Beleza, isso daí eu acho que você já tinha percebido, né? Além disso, a unidade de massa é o quilograma, gente, e não quilo, tá? O quilo quer dizer 1000, tá? Por exemplo, quilowatts, né, de energia, quilowatts. Então, quilo quer dizer 1000, tá? Então, não se diz quilo, se diz quilograma para massa. Mas a minha pergunta foi: qual o teu peso? Então, peso seria a tua massa multiplicada com a gravidade do planeta. Não esquece isso não, tá? Da próxima vez que você for, por exemplo, a um médico, né? E ele falar assim para você: qual o seu peso? Aí você diz, mas você multiplica a sua massa pela gravidade do planeta, tá? E dá o valor em Newton, que é para fechar com a cara dele. Bom, deformações elásticas. Bora lá falar sobre um assunto também que é deformação elástica. Gente, vocês já devem ter percebido que quase toda matéria ela pode ser deformada, não é? Ou ela pode ser comprimida, ou ela pode ser esticada, expandida. Isso é elasticidade, tá? Nem toda matéria tem essa capacidade, tá bom? Mas alguns corpos possuem essa capacidade, certo? De serem deformados, serem esticados ou comprimidos, ok? Então, vamos considerar uma mola vertical presa pela extremidade superior. Quando aplicamos uma força F na extremidade inferior da mola, ela sofre uma deformação representada pela letra X. Essa deformação é chamada
de deformação elástica. Porque quando retiramos a força aplicada, a mola volta à sua posição inicial. Então, a gente tem uma molinha, a gente bota uma massa aqui embaixo. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu soltar, essa massa, ela vai puxar a mola, não é? Então, essa mola, ela vai ser deformada, ela vai crescer um pouquinho. Repara aí no desenho, que ela tá desse tamanho assim, e aí ela vai, conforme vai colocando mais massa, ela vai se esticando mais, não é isso? Então, isso que está ocorrendo, essa elasticidade que está mostrando aí, é chamada de deformação, tá? A matéria, ela tem um coeficiente de deformação, tá certo? Então, algumas vão deformar mais, outras vão deformar menos, depende do material que estiver sendo estudado, ok? Então, bora lá, a foto. Então, força é igual a K vezes X. Gente, isso aí isso aqui, ó. Deixa eu ver se o cursor vai aparecer. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é constante de deformação, tá? Lembra que eu te falei? Todo material, depende do material. Cada material, tipo ferro, ouro, prata, eles têm uma constante de deformação, uma constante elástica, ou seja, o quanto que eles podem deformar e tal. Então, esse valorzinho geralmente vem na questão. E o X aí é o quanto ele deformou. Depois que foi aplicado aquele peso, o quanto foi que foi deformado naquele corpo. Tá? O quanto que sofreu uma deformação naquele corpo. Ou uma expansão ou uma contração, tá? Então, F de força, um caso de constante elástica da mola, o Sistema Internacional de Medidas, que é chamado SI, tá? Sistema Internacional de Medidas, a unidade da constante, ela é dada em Newton por metro, tá? Aí vamos ver um exemplo, né? Uma atividadezinha aí, ó. Um sistema mostrado na figura abaixo, né? O bloco tem massa igual a 5 quilogramas, a constante elástica da mola vale 2 newtons por centímetro, ó, não está em metro, tá? Newton por centímetro, ok? Considere que o fio, a mola e a rodana são ideais. Na situação de equilíbrio, né, qual a deformação da mola em centímetros? Ou seja, a gente tem esse sistemazinho aí, vocês estão vendo uma mola, aqui, ó, a mola, ela está fixada aqui, e a roldana, olha aqui a roldana, e nós temos um corpo aqui, né, uma massa aqui. Essa massa, ela tem 5 quilogramas. Tá? Aqui foi dado na questão 5 quilogramas. A constante de deformação dessa mola é de 2 newtons por centímetro. Tá? Então, ele quer o quê? Na situação de equilíbrio, qual a deformação da mola em centímetros? Quanto é que essa mola vai deformar, né, nesse processo todo? Então, bora lá. Então, você tem que a força elástica ela é igual a peso, isso é uma relação muito importante. Lembra lá, peso é o quê? Peso é o quê, minha gente? Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, isso é importante, tá? Porque muitas vezes você vai precisar fazer uma substituição de uma fórmula na outra, tá? Então, isso é importante, esses ganchinhos aí para vocês entenderem. E vocês lembram aqui, ó, que a força elástica ela é dada por aquela fórmula lá do slide anterior. Força elástica é igual a constante vezes deformação. E peso quem é? Peso é massa vezes gravidade. Ué, professora, mas por que peso entrou nessa história aqui? Gente, porque, olha, tem uma massa aqui, ela está pendurada, então vai haver uma força aí, a força peso, né? A força gravitacional vai estar atuando aí também. Então, a gente tem que levar em consideração isso, certo?
E aí, como é que fica quando a gente substitui isso daí? Olha, qual é a constante mesmo da molinha? A constante da mola é 2 newtons por centímetro. Então, tá aqui, ó, debaixo desse aqui, ó, 2 centímetros, ok? 2 newtons por centímetro, certo? X, que é o quê? A deformação. O quanto que essa mola deformou? Ninguém sabe, a gente vai calcular. E a massa? Qual é a massa desse corpo? Ah, a massa está ali, ó. A massa é 5 quilogramas, certo? E nós temos a força gravitacional do planeta, que é o valor 10. Gente, vocês estão vendo que o valor da gravidade do planeta não foi colocado na questão? Olha, isso é muito importante, viu? Porque já pensou se você for, eu vou botar a fórmula de força elástica igual a constante vezes a deformação. Mas eu não vou conseguir encontrar. Porque eu esqueci de analisar o desenho, eu esqueci de pensar que existe uma força-peso atuando ali. Então, se existe uma força-peso, eu tenho que colocar esse peso dentro do meu cálculo, tá? Então, por isso que a fórmula ficou assim. Força é L, gente, aí é elástica, tá? Então, força elástica é igual a peso, tá? Existem essas duas relações aí. Então, qual é a fórmula de força elástica? Constante vezes x, vezes a deformação. Qual é a fórmula de peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Por isso que está ali, m vezes g. E aí, quando a gente substituiu, a gente ficou com uma equação linda de primeiro grau. Ó, chuchu, beleza, para resolver. Então, como é que você faz essa equação aqui, ó? Você vai fazer essa multiplicação, aqui você vai ter 50, e aqui você tem 2 vezes x. Tudo que está multiplicando, moçada, passa dividindo, né? Então, vai ficar x é igual a 50 dividido por 2. Ó, beleza? Então, 50 dividido por 2, 25 centímetros. Lembra que a tua mola, a tua constante elástica, foi dada na questão 2 newtons por centímetro. Então, tua resposta de deformação vai estar em centímetro também, ok? Pronto. Feito isso, a resposta é a letra D, né? Então, bora lá. Outro assunto muito interessante é força de atrito. Você já reparou que a gente tem várias formas de sentir o atrito, né? Às vezes a gente tem um chão que ele é muito áspero e a gente tem uma dificuldade para deslizar nele. E já tem outros que têm a superfície tão lisinha que a gente consegue deslizar com muita facilidade. Então, existem dois tipos de atrito: atrito estático e atrito dinâmico. Gente, estático é o quê? Parado, né? Dinâmico é o quê? Movimento, né? Tá fluindo, tal. Então, atrito estático não é a que você não vai conseguir se locomover nele, mas ele vai ter você vai ter uma certa dificuldade para se movimentar quando o atrito estático ele tiver mais evidente, certo? E o atrito dinâmico, ele vai deixar o corpo com mais facilidade para deslizar sobre ele, ok? Então, para calcular a força de atrito estático ou de atrito dinâmico, a gente tem uma fórmula. Então, lá, ó, F de força, AT, TE é de atrito. Atrito, esse Ezinho é de estático, tá? Então, se for dinâmico, professora, vai ficar o D aqui, tá? Então, atrito estático é igual a constante estática do material. Ah, é uma madeira? Tem uma constante. Ah, é uma porcelana? Tem uma constante dela.
Ah, é uma chapa de ferro. Tem outra que tem a constante dela, tá? Então, essa constante, ela vai ser particular à matéria que a gente estiver falando, ao corpo que a gente está querendo deslizar algo, querendo andar sobre, ok? Então, esse aqui, ó, aí você tem força de atrito estático é igual a constante estática vezes esse N aí é força normal, tá? A força normal é a força de contato. Ué, se você vai andar sobre alguma coisa, você tem que ter contato, não é? Então, essa força de contato, ela é chamada na física de força normal, tá? Então, é representada pela letra N e, por ser força, vai ser dada em Newton também, tá? Donde, donde é diferente, né? Donde a constante estática é o coeficiente de atrito estático e M é a tal da força normal, força de contato. Então, bora lá. A expressão utilizada para calcular a força de atrito fica assim. Força de atrito é igual a constante, aí vai depender estática ou dinâmica, a questão vai dizer para você, vezes força normal, beleza? Onde você tem força de atrito, constante de atrito e força normal. A constante de atrito estático é maior do que o dinâmico, lógico, né? Então, o atrito estático ele vai fornecer maior resistência. Então, ele é maior que, né? O símbolozinho de matemática, que vocês estão habituados, tenho certeza, é maior que a constante de atrito dinâmico, ok? E, sim, muito importante. A força normal, gente, ela é igual à força-peso. Força normal e força-peso têm o mesmo valor, tá? Então, lembra como é que é a fórmula de força-peso, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a força normal também vai ser massa vezes gravidade, certo? Então, por exemplo, numa questão falando sobre atrito, aí a questão lá, linda e maravilhosa, não diz assim, a força normal é tanto. Não falou isso. Mas ele deu no lugar, ele fez assim, a massa era tal e a gravidade é tal. Então você já pensa logo, rapidinho, ué, mas eu sei que força normal é igual a força-peso. Então, se ele deu massa, se deu gravidade, e se eu multiplicar esses dois, eu vou ter o valor de força normal ou força-peso. Então, eu vou usar no cálculo, certo? Então, é por isso, ó, lembra que eu te falei, eu falei para você, todas as fórmulas de física, elas podem entrar uma na outra, tá? Elas podem se combinar em algum momento. Então é bom ficar ligado nisso daí, porque senão você vai ficar, ai meu Deus, e agora ele não deu força-peso, ele não deu força normal, e como é que eu vou calcular? Ué, se ele deu massa e deu gravidade, você tem como calcular a força normal, porque a força normal é igual à força-peso, ok? Então, bora lá ver um outro exemplo. Um bloco de peso igual, olha só, peso igual a 100 newtons, tá? Lembra, sempre lembra disso, tá? Peso não tem nada a ver com massa. Peso não tem nada a ver com massa, tá? Peso é dado em newton e massa em quilograma. Então, bora lá. Um bloco de peso igual a 100 newtons é arrastado com velocidade constante numa superfície horizontal. Determine a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco, sendo o valor da constante de atrito 0,4. Olha só, deu a constante de atrito 0,4, ok? E te deu a força, né? Deu lá a força-peso do bloco, deu a constante
Então, como é que a gente vai resolver essa parada? Bora lá, vamos botar a fórmula. Fórmula: força de atrito é igual a constante vezes a força normal. O que nós temos aí nessa questão? Nós temos força, nós temos o peso, que é de 100 newtons, nós temos a constante e ele quer a intensidade dessa força, né? Então, bora lá. Lembrou? Olha só que importante o que aconteceu aí. Vocês viram que o N foi substituído pelo P? Menino, que bagulho foi esse, né? Bagulho nada. Vocês lembram que peso é igual à força normal? Acabei de falar, né? Então, N é igual a peso. Portanto, como a questão falou peso igual a 100 newtons, ele não falou força normal. Então, falou peso. Então, eu posso substituir esse N pelo P, tá? Porque lembra que M é igual a M vezes G, e M vezes G é igual a peso. Então, eu posso colocar na fórmula, tá? E aí vai ficar constante, a constante de atrito que ele deu foi 0,4. 0,4 vezes 100, tá? E aí nós temos a resposta aí, ó. Força de atrito é igual a 40 newtons. Lembra, qual que é o valorzinho de força? Força peso, força normal, força gravitacional, força de atrito, tudo isso aí é dado em newton, tá? Segundo exemplo aqui, bora lá. A figura abaixo mostra dois blocos em repouso. O coeficiente de atrito estático, olha, de atrito estático, entre os blocos entre os blocos B, de massa 30 kg, e da superfície de apoio é de 0,6. Pronto, ele deu a constante de atrito estático desse bloco, dessa situação aí, que é 0,6, deu a massa de um bloquinho, que é de 30 kg. Considere que a polia e o fio são ideais. E qual o valor em quilogramas da massa do bloco A? Faltou botar aqui o desenho. Deixa eu botar aqui o desenho. Pronto. Aí. Pronto. Nós temos dois bloquinhos, né? Eles estão ligados por uma polia e um fio, tá? Então, tem um bloquinho B aqui e o bloquinho A aqui, ok? Ligados por um fio e uma polia ideal. Pronto, ele quer saber qual é a massa do A, qual é a massa de A, tá? Para isso, ele te deu alguns dados na questão, que foi a massa do B, a constante de atrito de 0,6, né? E aí, o que a gente vai fazer com esses valores aí para descobrir o valorzinho da massa de A? Então, bora aqui, ó. Aqui vocês têm logo aqui no início a fórmula. Força de atrito é igual a massa de A vezes G. E aqui eu coloquei ao lado, força de atrito é igual a constante vezes peso. Constante vezes peso, tá? Por quê? Porque a gente vai substituir, tá bom? Então, o que é força de atrito? Força de atrito força de atrito vai ficar assim, constante vezes a força normal. Gente, eu botei isso aqui, ó, para vocês lembrarem que essa aqui, ó, é a fórmula, né? Mas que como a questão ela te deu esses dados aqui, ó, a gente vai fazer uma substituição de uma fórmula na outra, tá? Então, lembra que N sempre é igual a P, então eu posso substituir o N pelo P quando eu achar que vai ficar mais fácil para resolver a questão, ok? Então, substituindo os valores, olha só, a constante, que é 0,6, ela foi colocada ali, e 300. Gente, de onde é que surgiu esse 300? Gente, lembra que aqui, ó, olha só, P,
Gente, o que é P? É peso, né? Como é que calcula peso? É massa vezes a gravidade. Qual foi a massa do quadradinho, do bloquinho B? 30. 30, qual é a gravidade do planeta? 10. 30 vezes 10, 100. Então, ou 30 vezes 10, 30 vezes 10, 300. Então, tá aqui, ó, 300, viu? Então, entenderam aí por que que a gente colocou, a gente pegou esse M, que é força normal, e a gente lembrou daquela relação que N é igual a P, então P é igual a massa vezes gravidade. Então, ele deu a massa ali, eu sei qual é a gravidade do planeta, então, multiplicando 30 vezes 10, eu tenho 300. Esse 300 é peso? Esse 300 também é força normal. Então, por isso que eu coloquei ali 0,6, que é a constante de atrito, né? E vezes 300, que foi essa multiplicação da massa vezes a gravidade. 30 vezes 10, 300, que é igual a massa de ar e G. Quem é G? Gravidade. Qual é a gravidade do planeta? 10. Então, por isso que está o 10 aqui. O 10 foi colocado aqui também. Ok? Então, agora você vê que eu tenho três valores matemáticos e uma incógnita, que é justamente a que eu quero encontrar, que é a massa de ar. Então, o que é que foi feito? A gente fez a multiplicação de 0,6 vezes 300 e depois dividiu por 10. Esse 10 está multiplicando com a massa, então tudo que está multiplicando passa dividindo. Passou dividindo e a gente ficou com 18 quilogramas. Então, a gente descobriu a massa do segundo bloquinho, que é o bloquinho A, que está penduradinho, coitadinho. Certo? Então, assim, a gente viu força de atrito, nós vimos também um pouquinho, né, relembramos um pouquinho sobre as três leis de Newton. Esses assuntos a gente vai abordar agora com exercício. Qualquer dúvida, minha gente, pelo Zap, certo? E o meu e-mail está aí, ó, para vocês colocarem a foto da atividade de vocês, ou, se preferir, pode postar pelo Zap também, certo? Pode mandar, se quiser que eu faça um videozinho mostrando mais ou menos como resolver uma questão da atividade, não tem problema também, certo? Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa direitinho, protejam a família de vocês, que é a maior riqueza que vocês têm na vida, que a gente tem na vida, nossos parentes, né? Nossos entes queridos. Então, se cuidem, tudo isso aí vai passar com fé em Deus e a gente vai estar juntinho de novo em sala de aula, com toda a segurança que todo mundo precisa e merece. Tá certo?